Olá pessoal, boa noite. Então, enquanto a nossa sala, o nosso contato vai se estabelecendo, quer dizer que é um prazer estar com vocês para compartilhar experiências, observações. E neste período de sossego, nesse período de restrição de contato presencial, quero falar para vocês que nós aqui nos Florais de Minas temos cada vez meditado mais, observado a natureza, e isto tem trazido muito amparo. E eu quero compartilhar com vocês essas experiências que também têm relação com a terapia. Muito prazer pelos contatos, muita satisfação, muita alegria. São pessoas queridas, pessoas que eu já tive o prazer de receber aqui em minha sede, nos Florais de Minas, e quero novamente recebê-los. Vão colocando aí, por favor, se puder, coloca de onde estão, a cidade, para que nós possamos, então, interagir bem. Esse tema é muito interessante, diz respeito à trajetória do terapeuta, que mostra, sem dúvida nenhuma, o aspecto que se manifesta, a prática, a vivência da terapia, mas também é, antes de tudo e sobretudo, um processo de interiorização. Muito prazer pelo contato de todos vocês, muita alegria. E hoje também é um dia muito especial aqui nos Florais de Minas. Muito especial, daqui a pouco eu já menciono o porquê. Que diz respeito também de fruto de todo esse processo que nós temos passado desde o início da pandemia, em bastante meditação, reestruturação do necessário, escrevendo, meditando, observando a natureza. E nesta situação, já neste período de março do ano passado até hoje, nós já tivemos vários lançamentos, inclusive do livro As Bases Filosóficas e Quânticas da Terapia Floral. Agora também está na Gráfica, na editora Gráfica, o livro sobre terapia floral no equilíbrio dos chakras. Logo, logo, estará à disposição de todos vocês. Prazer! Então vamos iniciar nosso tema, 8 horas e 8 minutos. Uma hora muito propícia para um assunto muito interessante. Trajetória do terapeuta. E, sem dúvida nenhuma, uma trajetória bem feita se faz impulsionada, se faz inspirada pela vocação. A vocação é um pressuposto básico para o que quer que seja ser bem feito. E no caso do terapeuta, não é diferente. E quando exercitamos algo com a vocação, aquele chamado de dentro, este algo, ele ocorre como diz o sábio Confúcio. Escolhe um trabalho que lhe agrade e não terá que trabalhar nem um dia sequer. É nesse sentido. Falando também da trajetória do terapeuta, pessoal, com muito prazer eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, como foi que eu comecei neste processo terapêutico. Então, à medida que eu for falando aqui para vocês de questões que parecem ser teóricas, eu estou recapitulando na teoria o que eu vivenciei na prática. Sem dúvida nenhuma, processo terapêutico é uma chamada. E ainda não resta também dúvida que nossa humanidade, todos nós, o planeta, está precisando de terapeutas. Pessoas que buscam esclarecimento, pessoas que buscam a verticalização
para elevar a categoria de vibração deste nosso planeta. E todos esses processos, sempre, todos os processos, têm uma legítima finalidade. E o que ocorre hoje também na humanidade, esse processo todo de reclusão, de sossego, quer, no fundo, trazer algo muito benéfico. E aquele que consegue contemplar a dificuldade, a aparente dificuldade, vendo a graça, vendo um sentido profundo nela, consegue passar bem por ela. Este tem sido, confesso para vocês, também o nosso exercício aqui nos Florais de Minas. Então, eu, Breno, as meninas, a nossa equipe, estamos sempre a conversar sobre esses diversos assuntos no sentido de buscar, perceber um propósito profundo deles. E sempre há, sem dúvida nenhuma. Bom, mas voltando à questão aí que está toda integrada a isso que nós estamos dizendo, porque também quando o momento está crítico, em momento de crise, a terapia passa a ser uma maior necessidade do indivíduo. E a vocação é o gancho que vai impulsionar, que vai atrair, que vai influenciar o indivíduo, sem dúvida nenhuma, para esse processo, o processo terapêutico. E quando se dá por vocação, flui naturalmente de acordo com aquele axioma da filosofia chinesa que muito me agrada, no qual também eu medito bastante. O que é certo é fácil, flui naturalmente. Difícil é o que é errado, no sentido de não fluir. Então, o que é certo flui, porque é o caminho natural. Quando, então, o obstáculo aparece sucessivas vezes, significa, e é o que nos convoca, é o que nos aconselha a filosofia chinesa a mudarmos de caminho, como faz a água. E isto diz respeito ao sentido profundo também da vocação, o que traz graça, satisfação e bem-estar. E, em se tratando da trajetória do terapeuta floral, vamos considerar, pessoal, que a beleza no sentido da harmonia, da coerência, da organização, é palavra que caracteriza também esse processo. Como se diz a conhecida frase, a beleza salvará o mundo. E a terapia floral, como todos vocês sabem, estamos aqui diante de professores, de terapeutas conhecidos, de aspirantes à terapia, mas como vocês bem podem vivenciar isto, a beleza está inteiramente relacionada à terapia floral. Já sabemos, sim, pois o elemento do qual se vale a terapia floral são as flores. E o que a terapia floral também almeja é afinar, requintar a nossa manifestação, de modo que a nossa existência, a nossa expressão possa manifestar cada vez mais a nossa essência. E é por isso que se valemos de essências de flores também. Então está tudo em conformidade. Bom, um passo importante, então, um ponto importante é a vocação. Tendo o indivíduo a vocação para o processo terapêutico, o conhecimento é fundamental. O conhecimento, porque aí nós estaremos, então, no processo de afiar
de calibrar os nossos instrumentos. E outra vez, chamo aqui Confúcio para nos explicar um pouco sobre a importância do conhecimento nesse processo. Daqui a pouco vocês vão ver que nós vamos traçar nessa conversa um esquema de um triângulo, onde vocação é um ponto fundamental, o conhecimento servirá para dar a estrutura, a sedimentação à vocação, pois o operário que quer ter o seu trabalho bem exercido, bem executado, deve começar por afiar os seus instrumentos. De fato, levando em consideração, lembrando da nossa origem, que é luminosa, tudo isso que nós estamos aqui tentando aprender através do conhecimento, dos estudos, da pesquisa, tudo isso nós já sabemos. Nós já sabemos não no sentido do ego, no sentido da nossa essência. Mas uma vez que em concentração, relacionando a um conhecimento profundo, nós trazemos à tona toda também esta revelação interna. Então, o conhecimento e o estudo de assuntos de cunho superior favorece consideravelmente o resgatar da nossa lembrança interna. E nesse sentido, até baseando-me na minha experiência, a associação com pessoas que têm afinidade neste propósito do conhecimento superior favorece muito todos os membros daquele grupo que estão no processo de estudar, de compreender algo de cunho transcendental. Mas o que transcende também deve ser compreendido como imanente. Transcendência e imanência. Transcendência, essência, imanência, existência. Devemos cada vez mais integrarmos a questão da transcendência, do sutil, do superior, com o que se manifesta, a fim de vivenciarmos neste mundo isto, que é o pressuposto básico da terapia floral também. A beleza salvará o mundo. Eu estou muito a repetir essa frase porque ela também vai ser o tom da minha conversa que eu e Breno desenvolveremos com vocês no curso Jornada Interna dos Fundadores dos Florais de Minas, que teremos no próximo dia 22 de maio. Estamos preparando este curso com carinho, pegando arquivos do nosso processo que é anterior ao conhecimento da terapia floral, também reunindo as informações que nos levaram a organizar os Florais de Minas e também é este curso uma possibilidade de passarmos para vocês os exercícios, a nossa dinâmica cotidiana, a nossa prática para favorecer este vínculo tão necessário para todos nós seres humanos, que é a conexão com o divino. Bom, à medida que eu for falando então sobre cada um desses 3 pontos do triângulo, vocação, conhecimento e o que vem a seguir, eu vou fazendo esses recheios aí, porque a conversa aqui, como vocês sabem, a conversa nesse tom, ela nunca é linear. Ela vai cheia de parênteses, de aberturas, mas eu vou sempre chegando também no ponto didático para que possamos então integrar os saberes. Integração dos saberes é uma das necessidades principais também do terapeuta. Pois quando estamos diante do indivíduo
que traz várias revelações de sua situação, características de sua personalidade. Para nós precisamos ter um olhar holístico, uma percepção holística, mas de tudo isso, de todas essas várias informações, nós precisamos extrair o fundamento básico, principal, para uma orientação coerente. E uma orientação na terapia floral que pode ser considerada como coerente é aquela que relaciona as várias possibilidades da terapia floral, vamos dizer, as essências florais, com o arquétipo do indivíduo. E o mesmo esquema que é utilizado para, da planta, da flor, compreender a essência floral, este mesmo esquema deve ser reproduzido na sala de atendimento para, então, do floral, fazermos a correlação com a situação do indivíduo que está ali diante de nós. E tudo isso, gente, tudo isso pede, solicita uma mente receptiva. Uma mente receptiva, sem julgamento, sem preconceitos. Uma atitude receptiva, que é a atitude terapêutica. Então, vocação, conhecimento, estrutura-se também com autoconhecimento. Porque nesta atividade terapêutica, que assemelha também a percepção da luz que está dentro do indivíduo, sem dúvida, a busca de autoconhecimento é uma necessidade para que o terapeuta calibre suas ferramentas, sua percepção. Sem dúvida, sem dúvida. Porque também nós estaremos neste processo, nessa atividade, neste ofício, diante de várias informações preciosas daqueles que nos procuram. E precisamos, é necessário, é prudente, é coerente que com o autoconhecimento vamos calibrando questões da nossa personalidade, do nosso ego, a fim de não escorregarmos em questões que não devemos escorregar. Como, por exemplo, o julgamento, o preconceito, todas as diversas questões. E também, quando vamos nos calibrando dessa maneira, nós entramos no processo que é o mesmo que se observa no ensino, na educação bem conferida. Quando realmente o educador consegue educar, ele está aprendendo. E não há diferença no processo de uma educação ampla, não há diferença entre quem é que ensina e quem é que aprende. Porque no ato de ensinar, acaba-se aprendendo mais. E no ato de aprender, acaba-se ensinando. De igual forma, no processo terapêutico se dá a mesma coisa. Não há diferença aí em quem é que está se beneficiando, entre aspas, do processo de cura. O terapeuta, quando ele tenta compreender o dilema, a situação do indivíduo que está diante de si, amorosamente, sem julgamento, sem preconceitos, valendo-se das ferramentas que ele foi afiando, calibrando, ele acaba também por se curar. Gente, e nesse sentido aí, eu sei que todos vocês aí que são terapeutas, você que está desenvolvendo, já pode ter tido essa experiência
e eu falo da minha também, é muito comum nesta trajetória do terapeuta virem indivíduos, situações que representam remédios para situações pelas quais nós estamos passando. Quem aí já presenciou isso? E também naquela situação de graciosidade, que é beleza, beleza no sentido maior da harmonia, da coerência, da concordância, da conformidade com as leis básicas da natureza. Nós, na posição de terapeutas, nos colocamos, nos abrimos receptivamente para compreendermos as necessidades daquele indivíduo e acionarmos luz para clareza e resolução daquilo. Sabemos que não somos nós que vamos resolver, mas podemos funcionar como catalisadores, como um farol de captação e transmissão dessa luz. Mas, então, neste exercício, que não é esforço nenhum, porque o que é certo flui naturalmente, difícil é o que é errado. Convido até a meditarem sobre essa frase, que ela, a princípio, contraria tudo que nós aprendemos pelos conhecimentos convencionais. Mas, no sentido amplo, ela mostra a fluência da natureza. Mas, então, neste processo aí, né, voltando, ó, fechando parênteses e voltando, nós, nesta situação, a tentativa natural de acionarmos essa luz e a transmitirmos, nós acabamos por curar, por tratar questões que nós precisamos de ter em nós sanadas. E quantas vezes, né? Como até um caso, assim, sem especificar casos, sem especificar detalhes de casos, mas quantas vezes, neste processo terapêutico, nós atraímos, num determinado momento, situações semelhantes que têm relação com necessidades em nós a serem trabalhadas. E outras vezes também, talvez, nós estamos diante de um processo terapêutico ali, que é amorosamente contemplado, e o amor é palavra-chave do terapeuta, desenvolvimento do chakra cardíaco. Então, nós podemos aqui agora estarmos atendendo um caso, uma situação em que muitas vezes está ocorrendo uma cirurgia numa situação pela qual nós passaríamos adiante. Temos muitos casos relatados nesse sentido, casos de terapeutas. Nós temos um livro de casos clínicos e depoimentos que relatam os diversos casos, depoimentos de nossos pacientes. Mas, se fôssemos escrever também neste processo aí, nessa dinâmica do tratamento que os pacientes conferem ao terapeuta, seriam casos maravilhosos. Muitos com dados que o terapeuta consegue, devido também à sua sensibilidade, ao seu treino, consegue perfeitamente conciliar com a situação pela qual ele está passando, então, de maneira consciente, mas muitos outros que ele, numa meditação, num processo profundo, pode perceber uma cura além tempo, além espaço. Isso aí já vai envolver mais a questão do inconsciente, porque se ele for buscar uma referência consciente para compreender aquele tratamento que está se dando, ele não vai conseguir correlacioná-la com fatos daquele momento. Mas, tantas vezes pode estar sendo curada em uma situação longínqua,
no tempo que se foi ou no tempo que está para vir. E vamos levar em consideração o seguinte, gente, isso ocorre, essa cirurgia no tempo ocorre porque neste processo terapêutico, quando bem feito, amparado pelo amor, amparado pela vocação, pela situação de receptividade, aquela sala, aquele espaço de atendimento e aqueles indivíduos que estão todos ali e não estão ali só o terapeuta e o paciente, toda aquela situação que se configura através da fala do paciente, da lembrança do terapeuta, tudo aquilo é curado naquele momento. Então, o tempo aí, ele deixa essa característica fatiada, passado, presente e futuro, e ganha a textura real do tempo quântico. E é por isso que a cirurgia, no tempo que se foi e no tempo que está para vir, e tudo isso representa um depósito implícito, porque no passado nós temos um depósito das coisas que já se foram, no futuro o depósito das possibilidades. Tudo isso pode ser naquele momento tratado e curado. É uma maravilha, é uma maravilha. Bom, nisso aí eu estou até chamando aqui alguns dos pressupostos da teoria quântica. Então, além tempo, além espaço. Mas, vocação, conhecimento e autoconhecimento é o triângulo que estrutura, que dá a base mesmo para uma dinâmica, uma trajetória do terapeuta bem executada. Assim, a essência se manifesta através do calibre que o conhecimento vai dando para as questões estruturais, questões básicas mesmo, de vivência, de existência aqui, ao passo que o autoconhecimento vai favorecendo a verticalização. Então, chegamos outra vez àquela frase de Confúcio. Escolhe um trabalho que lhe agrade. Agrade, nós estamos falando aqui no agrado, da questão egóica, agrado à alma. E nunca terá que trabalhar um dia sequer. Mesmo sabendo nós que essa atividade terapêutica também é uma atividade que é para conferir o sustento, a subsistência material, mas tudo isso aí entra naquela atividade de um suprimento superior. E nisso aí eu quero até contar para vocês, né, da minha experiência com o Breno no processo terapêutico, que nós começamos, naturalmente, como já relatei para muitos, aí já conhecem a nossa história, com os florais de Bach, conhecendo os florais de Bach. Breno conheceu os florais de Bach no momento necessário de sua vida, quando estavam eles, os florais de Bach, chegando ao Brasil. Em seguida, Breno me apresentou os florais de Bach no momento também que eu precisava deles. E o efeito foi maravilhoso. Me lembro vivamente da situação, a sensação ao tomar aquelas essências florais. Esclerantes, por exemplo, a clareza mental, a abertura para novas concepções, foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi um batismo que reestruturou toda uma lembrança e desde que nós nos banhamos com a terapia floral, o entusiasmo nos abraçou. E tudo que foi se dando naturalmente. Tanto é que o surgimento dos florais de Minas e também, anterior a isso, né, a nossa atividade terapêutica foi se dando de forma natural, sem a ideia do vir a ser, sem a intenção consciente, a intenção sugerida para que aquilo acontecesse. Foi se dando. Porque então, nós conhecemos os florais de Bach, começamos a estudar na escassa literatura que por aqui existia. Isso foi início mesmo da década de 90.
e adquirimos 2 kits de florais de Bach e começamos a orientar para as pessoas, os conhecidos que nos procuravam. E tudo era de boca a boca, não propagávamos nada. Alguém que havia se beneficiado daquelas essências, daquela terapia floral, dos florais de Bach, orientada por nós, é que passava para um outro conhecido que também estava precisando e este vinha à nossa procura. Naquela época, gente, parece que o tempo passava mais devagar. E lembro, com uma emoção muito saudável e positiva, dos nossos espaços de atendimento. Era o nosso apartamento, a nossa casa, onde se sentava no sofá, Breno de um lado, eu de outro, cada um com seu caderno de anotação, e aquele que vinha buscar a orientação diante de nós. E a conversa ia se dando, ia se dando. Breno perguntava, eu perguntava, a pessoa trazia a resposta, nós anotávamos e depois nós conciliávamos as formulações, o que Breno havia percebido, o que eu havia percebido, e preparávamos o floral para aquela pessoa. Tudo no nosso apartamento. Eis que veio uma pergunta. Não terá por aqui também flores, aqui, Brasil, flores com possibilidades de cura? E esta pergunta trouxe como resposta o que hoje nós conhecemos por Florais de Minas, que é o sistema floral, pioneiro no Brasil, que já está para completar 30 anos. Mas tudo se deu de maneira natural. Tanto a nossa iniciativa, o nosso ingresso na terapia floral, quanto o surgimento dos Florais de Minas. E tudo segue sendo naquele pressuposto. Senhor, o que queres que eu faça? A entrega. Porque a atitude terapêutica é uma atitude receptiva. É uma atitude receptiva e, a bem da verdade, é a atitude receptiva que nós, seres humanos, precisamos também nos aderir, no sentido aí que eu já explico, porque lógico é que tem a atitude receptiva e a atitude dativa, a atitude ativa e a atitude passiva, mas nós precisamos olhar com mais singeleza, com mais tranquilidade para os fatos, para a natureza, para percebermos o que já está aí pronto. Como se diz o magnífico curador espiritual Joel Goldsmith, a obra de Deus já está pronta. Basta tão somente nós nos conectarmos com ela. E essa conexão se dá através de uma atitude receptiva. Bom, então, vocação, conhecimento e autoconhecimento vão dando essa estrutura para o terapeuta. Agora, como aprender, como estudar a terapia floral? A melhor maneira é através da correlação. E me lembro, e neste curso do dia 22 de maio, a jornada interna dos fundadores dos Florais de Minas, nós vamos falar sobre isso, na minha parte eu falo sobre isso. Me lembro de algo muito interessante que eu aprendi na minha adolescência, nos estudos profundos da teosofia. Blavatsky escrevia: a analogia é o mais precioso guia para a compreensão dos conhecimentos superiores. A analogia é também uma preciosa ferramenta para nós compreendermos a terapia floral. E tendo compreendido a terapia floral, a orientação das diversas essências, também a analogia é um guia precioso para uma orientação terapêutica coerente. Vamos falar um pouco mais sobre isso.
levando em consideração que este mundo é um espelho, e é por isso que os sufistas consideram como símbolo dos símbolos o espelho, porque encaram este mundo como um espelho. Uma vez que nós observamos atentamente o que está aqui, nós podemos, desta observação do que está aqui, compreendermos pressupostos mais profundos. E é assim também que se dá a pesquisa dos florais de Minas, associando as várias seções do conhecimento humano, os vários pontos palpáveis para a compreensão de questões mais profundas, mais sutis. Assim, nós vamos compreendendo a orientação de cada uma das essências florais. Por exemplo, de maneira prática, né, vamos falar aqui de uma delas. Deixa eu pensar. Mimosa. Mimosa, essência floral feita das flores da mimosa púdica, aquela planta que se contrai diante do toque humano, diante do vento, diante do toque do animal. É uma essência floral que trabalha nas questões relacionadas a medo concreto. Medo, timidez, vergonha, acanhamento. E vamos observar, o medo, a vergonha, a timidez, o acanhamento são todas sensações, situações, sentimentos que nos retraem, que nos contraem. Diante do medo, a pessoa não se atira. Diante da vergonha, da timidez, a tendência é recuar também. Esta planta mostra este comportamento, essa assinatura. Então, quando eu estou aqui falando de analogia, eu estou falando também da lei das assinaturas, que é observar o corpo, o comportamento, a característica da planta e conciliar isto com o comportamento humano, comportamento animal. A lei das assinaturas, que se baseia na analogia, é também conhecida por lei de Paracelsus e é uma das bases fundamentais para a nossa pesquisa. Então, fazemos analogia da planta com o comportamento humano, não só através do que ela se apresenta, mas através do nome dela também. Então, vamos nessa mimosa púdica, que é o nome científico da mimosa. Mimosa púdica é um termo que mimosa vem do grego mimos, que quer dizer algo sensível, frágil, delgado. E púdica vem do latim, que traz para o português pudor. Então, delicadeza, sensibilidade com pudor, que quer dizer que tem relação com vergonha e timidez. Este nome foi dado a esta planta por Linné, mas baseando-se no primeiro nome que ela teve, que é erva mimosa. Porque andando pelo Brasil, um padre espanhol que estava na expedição que veio aqui para o Brasil, nessa expedição vinham os grandes pesquisadores, os pintores, para retratar toda a beleza existente no Brasil, na flora, na fauna, e ele ficou maravilhado em perceber a particularidade dessa planta de se contrair diante do toque humano. Aí, erva mimosa. Bom, aqui eu estou só mostrando, então, nos pontos, né, da analogia, que o nome também, através do estudo etimológico, serve para nós compreendermos o porquê da orientação daquela planta como essência floral. E não vamos poder aqui pegar outros pontos, devido à limitação do tempo, mas está tudo na nossa literatura, então é uma delícia esse estudo, né? Então, como estudar? Pegue cada uma das essências e vai absorvendo, vá requintando também o seu conhecimento terapêutico com todas aquelas informações
e ao mesmo tempo vá correlacionando com pessoas, situações que têm relação com aquilo. Porque a orientação coerente representa isso, tendo compreendido bem a essência floral, eis que aparece aqui o indivíduo que tem a característica daquela essência floral. E essa característica que ele está manifestando está desajustada, está exacerbada. Mimosa trata do medo. Não resta dúvida que medo todos nós temos. Mas quando o medo representa um obstáculo, quando o medo trava a nossa ação, já precisa ser tratado. É neste caso que a mimosa vai ser orientada. Então, é um estudo de correlação, de analogia. Compreende-se a essência floral através da analogia que os vários conhecimentos dela representam e a analogia que esses conhecimentos têm também com o comportamento do ser humano. E assim vai se dando neste processo aí de amparando toda essa trajetória, toda a execução dessa trajetória, toda a atividade desse ofício terapêutico com respeito, com amor, com dignidade, no sentido de poder cada vez mais nós, terapeutas, aproveitarmos este processo, esta atividade como uma sagrada atividade, como um sacro ofício. Porque o farol é aquele que capta e que transmite também a luz. E esta possibilidade é destinada a todo ser humano que a aceite. Não há aqui eleições, não há o eleito. A eleição somos nós que fazemos. E a própria vocação também não é uma questão de eleição externa, mas de eleição interna. E falando de eleição, a gente casa a conversa aqui outra vez com a beleza. Porque a verdadeira eleição do verbo eleger correlaciona outra vez com a elegância. E assim, a nossa conversa pode ter o gancho de conclusão na elegância, que tem a ver com beleza. Elegância no sentido de saber eleger, saber escolher a meta, o rumo que bem satisfaz a nossa alma. E quando isso ocorre, nem um dia sequer nós teremos que trabalhar, porque tudo é visto com entusiasmo, com prazer, com graça. Então, está só recapitulando aqui um fato, né, que eu ia até comentar, mas depois passei para um outro assunto, porque esta conversa, gente, é cheia de parênteses, de abertura, e tudo isso, embora às vezes possa expandir a nossa mente e levá-la para horizontes diversos, ao mesmo tempo dá uma estruturação básica para a nossa mente, no sentido de mostrar as correlações diversas, e a mente terapêutica é dessa maneira. Haja vista porque quando nós estamos diante do processo terapêutico, são várias as informações que nos vêm num curto espaço de tempo sobre aquele indivíduo que sentou diante de nós para falar de seus dilemas. E aí precisamos invocar também o nosso aspecto da percepção da prioridade. E tudo isso aí também vem vinculando-nos à intuição terapêutica. Bom, mas o que eu quero contar para vocês aqui, então assim, porque existe também a questão da sobrevivência, do suprimento, do valor monetário, do valor para persistir com esse ofício que o terapeuta precisa, né? Porque é também uma profissão.
Aqui eu quero compartilhar com vocês a experiência minha de Breno, que quando nós atendíamos, e sempre foi assim o nosso processo de atendimento, nós nunca cobramos pelo atendimento, mas só pelos remédios, mas aquele pequeno valor monetário que cada um depositava em troca do seu floral, aquilo era tão assim, dado com graça e com amor por aquele que era tratado, que aquele valor ele se multiplicava e ele ganhava uma consistência além do valor monetário que representava, revertendo naturalmente para a multiplicação daquele próprio valor monetário. Compreende? Porque aí entramos no entendimento do suprimento, E eu até convido vocês, né, porque que não dá pra gente discutir, falar sobre tantas coisas agradáveis que eu gostaria de falar, mas eu os convido a investigarem um dos textos mais coerentes, mais belos que eu já encontrei sobre o suprimento, que é no livro de Joel Goldsmith, A Arte de Curar pelo Espírito. Aliás, eu até recomendo para vocês, olha, tem muito audiobook de livros interessantíssimos de Joel Goldsmith, curador espiritual, que prima por uma linguagem muito simples, mas é muito simples mesmo, muito simples. Mas que realça, quer realçar em tudo o que expõe, ele quer realçar a imanência do divino. E este é um ponto fundamental também para o processo terapêutico. Não sei como é que está o nosso tempo aí, vamos vendo aqui, porque quando a gente está a falar de coisas agradáveis, o tempo ele se configura numa dinâmica diferente. Mas é isso aí mesmo, A Arte de Curar pelo Espírito, de Joel Goldsmith, mas são vários outros preciosos livros. Mas pelo YouTube vocês podem colocar este nome do autor, de Joel Goldsmith, e vão encontrar vários audiobooks. Pessoal, hoje é um dia muito especial para os Florais de Minas. Nós estamos lançando, né, uma forma aprimorada do Ambis Flora. Ambis Flora quer dizer também acerte de tudo que é favorável, de tudo do que traz bem-estar. Um conjunto de essências florais com aromas sofisticados para promover o bem-estar em várias situações. Então, aproveitei esse momento aqui do dia 13 de maio de 2021 para, em cima desse termo Ambis Flora, casarmos essas informações de a beleza salvará o mundo. A terapia floral é uma terapia elegante. E nessa elegância, ela quer também acionar essa beleza que existe dentro de cada um de nós. Nós, terapeutas, nós, pacientes, porque no sentido mais amplo mesmo do aspecto terapêutico, não há diferença em quem é o terapeuta, quem é o paciente. Vira o sentido da unidade, da cura e do bem-estar, que não ocorre apenas naquele espaço ali do consultório e nem só entre aqueles elementos envolvidos, terapeuta-paciente, mas engloba tudo. E a humanidade está precisando. Nós todos estamos precisando desse processo de cura e isso vai se dando naturalmente, com beleza, com leveza. Agradeço muito a participação de vocês, com muito amor, com muito carinho. Um namastê para vocês.